Pessoal, vamos para a última questão então. Essa aqui é a nossa última questão dos exercícios de aula. O restante será tarefa, tá, para a gente resolver em casa, ok? Resolver em casa. Questão da Federal de Goiás. Diz assim: há um triângulo com lados 3, 4 e o outro eu não sei quanto vale. Portanto, um lado medida x. O que podemos dizer sobre essa medida do terceiro lado, x? É igual a 5, igual a 1, igual a raiz de 7, menor que 7 ou maior que 2. E aqui a gente vem para uma questão crucial da nossa aula, que também vai ser exercitada durante a tarefa, que é justamente pensar no quê? Na condição de existência de um triângulo. Porque não é qualquer triângulo que existe. Não existe um triângulo, por exemplo, 3, 4 e 0,5. Né? Porque um triângulo ele tem que fechar. Isso aqui não é triângulo. E isso aqui, ó, é um triângulo. Mas, por exemplo, um triângulo assim, ó, não é um triângulo. Porque esse terceiro lado, a partir que eu determino 2, o terceiro tem que respeitar uma condição. E essa condição que eu vou mostrar para vocês. Então, quando um triângulo existe, então a minha resposta para isso é o seguinte: um triângulo existe. Então, ó, condição de existência, tá? CE de um triângulo. Quando um triângulo existe? Quando se respeita a seguinte condição: a soma, se eu pego um lado e somo os outros dois, essa soma tem que ser maior do que o lado. Ou seja, vamos supor que fosse num triângulo assim, ó, A, B e C. Se eu estou pegando o lado A tem que ser menor do que a soma de B mais C. Se eu estou pegando no lado B, o lado B tem que ser menor do que a soma da medida do lado A com o lado C. Porque senão o triângulo não fecha, ou ele não fecha assim, ou ele estoura, ó. Então, a gente precisa que a medida ela seja conveniente. E se fosse, por exemplo, o lado C, a medida de C tem que ser menor do que a soma de A mais B. Então, quando se respeita essas três condições, a gente tem um triângulo. Tá? Que isso aqui está na teoria, tá, pessoal? Vamos aplicar agora esse raciocínio para esse problema aqui. Então, quando esse triângulo 3, 4 e um lado que eu não sei, ele é um triângulo. Quando ele respeitar, então tem que respeitar a condição de existência. Ele tem que respeitar essas três inequações. Então, se eu vou falar do lado x, x tem que ser menor do que a soma do lado 3 com o lado 4. O lado 3, ele tem que ser menor do que a soma com os outros dois, do x e o 4. E o lado 4, ele tem que ser menor do que a soma do x com 3. Beleza? E agora, como é que a gente desenvolve isso? Vamos trazer aqui para baixo, ó. Como é que nós desenvolvemos isso? Daqui a gente tira, essa primeira inequação, a gente tira que o x ele é menor que 7. Então esse lado x, a gente já sabe que ele tem que ser menor que 7. Pela segunda, a gente tira aqui 3x mais 4. Então, 3 menos 4 tem que ser maior que x. Portanto, menos 1 tem que ser maior que x. Se a gente inverter, só para deixar a letra desse lado, x tem que ser maior que menos 1. Isso é óbvio. Tá certo? Isso é óbvio. Porque se a gente supõe que x é um lado do triângulo, ele tem que ser uma medida positiva. Então isso aqui você ignora. Ignorar. Tá? Porque isso aqui é óbvio. Tá? Se x é uma medida, ele não pode ser negativo, né, pessoal? Então uma equação geralmente a gente tira fora, tá? E aqui, essa inequação, uma inequação, né? 4x mais 3, isso aqui implica que se eu quiser deixar a letra de um lado e o número de outro, isolando, 4 menos 3 é maior que x, e, portanto, x é maior que 1.
E isso aqui serve. X tem que ser maior que 1. Então olha a condição. Eu atribuí duas condições. Para que ele exista, para que o triângulo exista, para que esse triângulo 3, 4 e x exista, o x precisa ser maior que 1 e menor que 7. Em outras palavras, como é que a gente pode encurtar esse processo? Tá? Isso aqui é uma observação. Vamos encurtar o processo de analisar cada equação. Um lado, por exemplo, o lado B, ele tem que ser menor do que o módulo da diferença. Por que o módulo da diferença é entre os outros dois? Porque aí eu posso tirar uma diferença negativa. E em contexto de triângulo isso não faz sentido, né? Porque a gente só trabalha com medidas positivas. O módulo da diferença dos outros dois e tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Tá? A gente usou o mesmo princípio aqui, só que de uma forma mais metódica, tá? Mas em resumo, é isso aqui que a gente usou. O lado x tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, que é 7, e menor que a diferença positiva dos outros dois, 4 menos 3. Então isso aqui foi o que a gente usou, e vocês podem usar isso para qualquer triângulo existir. Então, note que a alternativa correta é a letra D, tá certo? Porque